Universo Épico no ar e no programa de hoje nós vamos conversar sobre livro. Serão 2 livros. E agora, no primeiro bloco, a veterana aqui no programa, que já participou e está conectada com a gente, é a Mari Salles. Tudo bem, Mari? Seja bem-vinda. Olá. Olá, muito obrigada. E aí, tudo bem com você? Tá, tudo ótimo. Animada para contar um pouco mais do segundo livro. Segundo livro. A Mari esteve aqui no programa para falar sobre Valentine. E agora, qual é o livro novo? Agora nós temos o Victor, que ele é o segundo presidente do motoclube, que na verdade era um rival lá do primeiro em Valentine. Olha só. Então já conta pra gente aí a sinopse do segundo livro. Então, Victor, né, que ele foi o inimigo, o rival do primeiro livro, para eles entrarem em um acordo, tanto o Selvagem Motoclube quanto o Aranhas Motoclube precisou de uma advogada. E essa advogada que vai ser protagonista junto com o Victor. O Victor, ele tem muito interesse na advogada, ele gostou da postura dela confiante, ela tem um irmão que trabalha junto com ela nesse escritório de advocacia, e Victor está interessado em se aproximar dela, só que ele é um cara fora da lei. E ele sabe que para ele estar próximo de alguém que está do lado da lei, como advogada, ele vai precisar mudar. E é isso que ele começa a fazer, ele começa a boicotar os próprios trabalhos dele, criminoso, para tentar... porque assim, quando você entra nesse mundo, não tem como assim, não gosto mais de ser vilão, vou ir embora. Ele tem que criar uma situação para que assim, o Aranhas Motoclube deixe de existir e ele consiga seguir essa vida atrás da advogada, que a advogada nem sabe de nada. Ela vai meio que pegar meio de surpresa essa admiração que ele tem por ela. E ele está interessado em pagar por todos os crimes para estar do lado dela. Mas, né, não funciona, né, dessa forma. Ela vai se interessar também por ele. Ele vai contratar ela como advogada para resolver um problema do irmão. E é a forma dele se aproximar e mostrar essas intenções que ele tem. Que ele tem um passado criminoso, ele é o bandido, mas ele quer se redimir. E nisso conta a história com a Rachel, que ela é trazendo novamente uma mocinha mais confiante, determinada. Ela é aquela advogada criminalista, o vulgo porta de cadeia, que não tem medo de lidar com os bandidos mesmo, nem de defender, nem de atacar. E ela acaba comprando a briga dele durante aí a história. Bom, eu vou dar um recadinho agora que você aí de casa, se perdeu a nossa entrevista aqui do Universo Épico com a Mari, falando sobre Valentine, tem lá no YouTube da TV Câmara Campinas. Entra na playlist do Universo Épico e tem esse bate-papo super legal, completíssimo, sobre Valentine. Então a gente vai seguir aqui com o Victor, né? E aí eu quero saber o seguinte, você falou sobre vilões, né? Então, isso. Vilão é muito legal, até no videogame e histórias também, seja no filme, no livro, de você criar camadas. Então tem um vilão ali, que é aquele vilão, né, o perverso, né, o cruel, só que tem outros abaixo dele que seriam mini-chefões. Então, você criou também essa estrutura? Sim, o irmão do Victor, ele é um cara que ele quer entrar para esse mundo e o Victor tenta blindar. A equipe toda do Aranhas Motoclube, né, eles não sabem o que o Victor está fazendo. Então, ele tem lá outros vilões juntos com ele. Alguns vão comprar a nova escolha dele, outros vão realmente querer lutar por esse poder, né? Porque você não quer ser mais vilão, tem uma fila enorme querendo ser. Então é bem assim agitado, tem muita ação nesse livro, além do romance. Assim como o vilão, né? E suas camadas, né? Seus subchefes, nós temos também o protagonista. A protagonista da história. E ali, você também se preocupou com o pessoal que é coadjuvante?
Sim, no entanto que as leitoras, né, depois que leem, elas querem saber mais, que tem o nerd que fica lá né, no back-end, dando suporte da parte, né, de TI. Tem o melhor amigo desse irmão, do Victor, que ele faz a segurança da Rachel em um momento, que ele também ali, com as conversas, né? Você vê que assim, ele é bandido, mas ele tem um bom coração, é aquela coisa de oportunidade, ele não teve a oportunidade de ver o outro lado, e que vão aparecer também no próximo livro, né? Alguns ali, eu vou deixar mais um gostinho no terceiro livro. Para você poder desenvolver mais e se aprofundar na história da personagem. Isso mesmo. Porque aquela coisa, às vezes precisa de uma construção maior, né? Então ele vai aparecendo de coadjuvante, criando a personalidade dele, construindo a história dele antes de contar realmente. Ô Mari, qual que é o seu método de trabalho, né? Você teve a ideia da tríade, né? E você já construiu as 3 histórias, já pensou nos 3 livros, já dividiu tudo ou não? Pensei na história e aí eu fui criando, a cada livro eu vou criando. Eu pensei primeiramente, né, em criar uma trilogia focado na profissão das mulheres, tentando pegar uma profissão que a gente não vê comum mulheres atuando. E, no caso, aí isso eu já tinha definido, que era a presidente de motoclube, a Valentine, uma mulher que trabalha ali diretamente com homens perigosos, né, que é a Rachel, a advogada, e a Nina, que ela aparece tanto no primeiro quanto no segundo livro, que ela é chefe de segurança. Ela tem uma empresa de segurança privada, de pessoas e patrimônio, que a gente não vê isso, né? São realmente fora do padrão. E quando eu fui construir, eu escrevi o primeiro livro. Quando eu fui construir o segundo livro, que eu percebi que as personagens estavam envolvidas no motoclube. Então, perdeu um pouquinho do sentido de falar só das mulheres, né? E falar de um todo do motoclube. Eu costumo definir, ainda mais se é série, para fazer sentido, alguns pontos eu já deixo definido. Eu começo sempre pelo conflito, né? Então eu deixo já os conflitos definidos, essa estrutura, qual que vai ser a profissão, a motivação do personagem, para eu construir a série. Mas durante a escrita, eu sempre me surpreendo, porque sempre vem um insight, sempre vem uma informação nova que não tinha sido planejada. Mas eu deixo fluir, né? Porque escrever é criatividade. Além de seguir alguns critérios, tem que deixar a criatividade fluir. E nesse caso, eu lancei Valentine quando eu já tinha o Victor pronto. Aí eu só fui escrever o Richard, que é o próximo, olha o spoiler. Ô Mari, dizem, né, que a prática traz a perfeição, né? Então, de Valentine para o Victor, o que você consegue enxergar que você melhorou, você evoluiu? Na forma de escrever, né? Porque durante esse processo, eu pelo menos, eu não estou só escrevendo. Eu estou assistindo videoaulas sobre escrita, sobre storytelling, estou acompanhando outros livros, outras autoras. Então, eu vou agregando muita informação antes de começar um próximo livro. Então, eu já vou criando, através até das avaliações, do feedback do leitor, eu vou já trazendo assim, o que eles mais gostaram. Aí eu tento explorar isso mais no próximo livro, ou o que eles menos gostaram, eu tento dar uma maneirada, se realmente não for necessário, eu tiro, porque além de eu gostar da história, né, os leitores também têm que gostar, e eu tento trazer isso, não só, né, a minha criatividade, o deixar fluir, mas o que os leitores estão buscando. Como é que você está trabalhando as críticas de Victor? Olha, elas estão ótimas, na verdade, porque a mocinha é muito confiante, todas até ficam
Até chega a um ponto de constrangida, porque ela realmente não tem nenhuma inibição, o que ela quer, ela vai atrás. Até essa transição, porque ela é advogada, ela está na lei, e quando ela percebe que ela está apaixonada por esse bandido e ainda não sabe as intenções dele, né, de se redimir para ser digno dela, ela até chega a cruzar a linha, né, da ilegalidade. Mas ela vê que isso não é para ela e realmente é o mocinho que vai atrás. A gente tem um clichê padrão, né, nos romances, que a mulher se doa bastante para o homem. E eu inverti esse clichê, que é o homem que larga tudo realmente para ficar com a mulher, para seguir a profissão e a vida pessoal da mulher. Super interessante. Ô Mari, e aí? Né, como é que tá já o terceiro livro? Né, em que pé que tá? Já está sendo trabalhado com a editora. A previsão é ainda esse ano lançar esse terceiro livro. As leitoras, a maioria ainda acha que vai ser só os três livros, né, por causa da tríade, mas não, a intenção é continuar até falando de outros personagens, mas sempre focando nos três motoclubes, né, porque a tríade é dos três motoclubes, esses três motoclubes que eles coabitam, coexistem com essas mulheres. Então eu contei a história dos presidentes, né, dos motoclubes, aí agora vou trazer também um pouquinho mais os coadjuvantes, dos secundários, né, e contar as histórias deles também, porque tem bastante, e eu tô empolgada. Terceiro livro para esse ano ainda? Olha só. Para esse ano. Por que vocês resolveram usar essa estratégia, né? Porque normalmente levam um tempinho ali de um ano e meio para sair o próximo livro, ou até mesmo, né, a gente que gosta de filme leva até 2 anos para sair um filme. Justamente aproveitando essa época pandêmica, a gente está querendo muita coisa, né, assim, instantânea, acesso à internet, tudo mais rápido, porque a gente está mais em casa, está mais recluso, e um dos hobbies que o pessoal tem investido é na leitura. Os 3 livros, eles são relançamento, eu publiquei eles independentes, então já teve um trabalho em cima deles, agora realmente é de customizar o que já estava pronto. Então a gente só teve um trabalho inicial que foi para idealizar as capas, idealizar, né, a estratégia de marketing, mas o trabalhar do livro já tinha um outro pessoal trabalhando, porque ele já estava pronto. Então terminou um livro, já começou o trabalho de outro, e esses 3 já estão 100%. Então é realmente só customizar, entregar em um ano os 3 livros. É justamente para aproveitar esse boom, né, dos livros digitais, do marketing digital, e ano que vem começar já a nova leva. Bom, então você aí de casa que perdeu a primeira versão, não pode perder a versão atual, não é, Mari? Então, pessoal, isso. Por que é que tem que ler a tríade, né? Já começar pelo Valentine e agora o lançamento de Victor. Além do clichê invertido que eu venho trazendo, né? Que é a mocinha no poder, elas dentro de um motoclube, você vai ter ação, vai ter romance, e vai ter essas histórias inusitadas. Além do que a gente está habituado, vou te levar para um universo totalmente diferente sobre motoclubes. Olha só, e o pessoal encontra onde? Encontra você? Vocês podem me encontrar lá na Amazon, www.amazon.com.br, digita Mari Salles, vai ter lá todos os meus livros. A maioria são livros digitais, e-book, mas também é possível encontrar os livros físicos, que são publicados pelo Grupo Editorial Portal. É possível encontrar tanto na Amazon quanto no site do Grupo Editorialportal.com.br. Mari, assim como da primeira vez, né, convite feito para voltar aqui e contar o terceiro livro, combinado? Combinado, pode contar comigo. Adorei bater esse papo com você novamente. Olha, foi muito bom. E passa rápido, né? Passa, já foi.
Já foi. Então eu agradeço a participação e sucesso. Obrigada, muito obrigada e convido a todos para conhecer. Olha só, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem muito mais. Segundo bloco do Universo Épico, e olha, a gente segue aqui falando sobre livro. Quem está conectada agora comigo é a Kate. Kate, tudo bem? Oi, tudo bem? Agradeço Tudo muito jóia. vocês pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Bom, seja bem-vinda ao nosso programa. E aí, a gente vai Obrigada. falar sobre um livro, o seu livro. Conta pra gente. Isso. Nós vamos conversar hoje sobre o meu mais recente lançamento, que é um romance estilo dorama chamado Um Coreano em Minha Vida, que é esse aqui. Bom, e eu já vou pedir para você explicar para quem não sabe o que é dorama. Dorama nada mais é do que a sonorização da palavra drama no idioma japonês, que nós adotamos carinhosamente para nos referirmos a todas as produções televisivas do leste asiático. Então, produções chinesas, japonesas, coreanas e de Taiwan, se não me engano. São essas produções que são carinhosamente conhecidas como doramas. E você ama esse universo de dorama? Eu sou apaixonada por doramas. Nossa, eu comecei assistindo em 2018. Na verdade, foi uma coincidência. Eu estava chateada em casa, procurando o que ver na Netflix, até que começou a pular para mim, aparecer lá, um Jardim de Meteoros, que é um dorama chinês. E eu não queria assistir, mas toda vez que entrava, ficava aparecendo esse dorama para mim. Eu falei, eu vou assistir. Aí assisti o primeiro episódio, achei estranho, o som era esquisito para mim, as expressões faciais são um pouco diferentes. Mas aí eu gostei do enredo, então eu falei, então, vou dar mais uma chance, vou assistir mais um episódio. Assisti mais um episódio, aí me apaixonei. Gostei muito da forma como eles contam as histórias, de como é tudo muito doce. Para quem é uma romântica incurável, esse tipo de dramatização é muito bom. E aí, da chinesa, parti para as coreanas, e também me apaixonei pelas coreanas, enfim, até trazer para o meu livro. Bom, eu adoro também assistir séries na Netflix, né, séries coreanas. Eu acho super interessante também essa diversidade, né? E essa forma de contar a história, né? É bem diferente. Eu acho muito diferente, porque é a cultura, né? A cultura deles é muito diferente da nossa. Eles têm ainda respeito muito grande, eles têm muita questão de hierarquia que a gente não vê aqui. Eles têm hierarquia para tratar até entre familiares. O irmão mais velho é chamado de uma forma, o irmão mais novo tem uma outra nomenclatura. Para a irmã mais velha é uma outra nomenclatura e assim vai. Entre amigos, entre colegas de trabalho, você tem quem é o mais velho e o mais novo. Para servir uma bebida também tem regras. São várias regras. E é muita coisa interessante. Também a forma como eles são muito persistentes e valorizam muito a educação. Eu fiquei muito impressionada. Gostei bastante e trouxe para as minhas histórias. Kate, o pessoal de casa deve estar ali falando assim, vai, Michel, pergunta sobre o dorama, né, dela. Então fala sobre o seu dorama. Conta aí pra gente a sinopse. Bom, Um Coreano em Minha Vida, ele trata da história do Park Ji-young e da Eleanor. É uma mistura entre brasileiro e coreano. Ela brasileira e ele coreano. Eles vêm para o Brasil criança ainda, por um acontecimento que faz com que a vida dele e da família mude. Então, eles são obrigados a vir para o Brasil. Aí, no Brasil, ele conhece a Eleanor, que é uma garotinha assim, muito especial. Ela tem um dom muito peculiar. Ela é uma bruxinha necromante. Para quem não entende muito sobre a necromancia, bruxas que têm esse poder de necromancia são bruxas que ficam entre dois mundos, entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Então, elas têm o poder de conversar com os mortos. A Eleanor é assim, mas pensa uma garotinha de 5 anos, toda frágil, conversando com quem já foi, nem tá mais nesse mundo. Então, para ela é muito complicado.
nada, ela não tem amigos, não tem ninguém. E o Ji-young se aproxima dela, e ele não vê problema nessa diferença dela, nesse dom dela. Pelo contrário, ele acaba estimulando ela a desenvolver isso. Então, nasce uma amizade muito bonita. Só que acontece um outro problema com o Ji-young no Brasil, e ele não se adapta, então o pai manda ele de volta para a Coreia. Passa um tempo, aproximadamente 20 anos, e aí, quando ele volta ao Brasil, aquela amizade bonitinha de infância se transformou, né? Ele não esqueceu ela não esqueceu ele, e eles tentam lidar com isso. Mas outras coisas vão acontecendo no meio do caminho que parece que não quer deixar com que eles vivam esse amor que nasceu, né? Que nasceu já desde de criança. E eu não posso dizer o que acontece, mas é algo que a Eleanor vai precisar usar os dons dela para tentar salvar ele e tentar se salvar. Enfim, essa é a história, e dentro da história eu coloco várias expressões em coreano, também mostro essa diferença e o porquê ele não se adapta no Brasil, e também conto um pouquinho da história da imigração coreana no Brasil. E aí, para você criar esse universo, né, teve que se aprofundar em várias referências, né? Que referência você foi buscar? Eu fiz muita pesquisa pela internet, que a gente não tem assim, facilidade para encontrar os livros de história de lá, mas eu consegui várias coisas na internet. Então eu busquei informações sobre cultura, sobre economia, sobre a língua, né? Fui atrás das expressões, como que compõem os nomes, porque é diferente do nosso, não é da mesma forma. Então fiquei estudando muito a questão da nomenclatura, assisti muito drama, que para mim não foi complicado, só que é claro, com um caderninho na mão e anotando tudo que eu via de diferente para poder pesquisar e ir atrás daquela informação específica. Vi mitologia, como eu acho que eu já comentei, mas a história da Coreia, daquele período que eu queria, que era da década de 90, para poder compor, por exemplo, o carro que ele usou para sair da Coreia. Então eu precisei saber qual eram os carros da época. É importante, parece bobo, mas são informações que você precisa ter para compor até mesmo o cenário. Fui atrás das paisagens, fui atrás de locais que são muito famosos, de questões turísticas, arte, tudo bem, não usei todas as informações, que provavelmente eu vou usar no próximo livro que eu já estou trabalhando, mas ajudou a compor tudo no Ji-young. Kate, olha, vamos excluir a parte do romance, né? E olhar a parte coreana, né? Sim. A aceitação do livro, como é que você está recebendo aí as críticas? Olha, eu pensei que talvez fosse receber um pouquinho mais de críticas com relação assim, não tá muito certo, mas incrivelmente tá todo mundo gostando. As meninas que assistem, nós nos intitulamos como dorameiras, toda vez que uma lê e entra em contato comigo, elas dizem, nossa, é como se eu estivesse assistindo um dorama. Eu amei, eu estou emocionada com a história, então tá sendo muito bom, eu tô muito feliz com o resultado. E qual foi o seu desafio para escrever? Você se adaptar e entender a cultura de outro país que você não consegue nem sequer ir até lá, porque eu comecei a escrever durante a pandemia a história e pude fazer uma pesquisa em loco, e também custo, né? A gente sabe que a vida de um autor brasileiro não é uma coisa assim, que tem muito glamour como a gente vê passar, por exemplo, nos filmes americanos. Então, teve essa limitação, mas foi muito bom conhecer, apesar de ser um desafio você falar de algo que você não conhece, mas para mim foi um presente, assim, foi muito bom aprender. É uma série, é uma trilogia, é uma saga, ou é uma história única? Não, esse é um livro único, mas vem outro dorama por aí. Então já vamos pegar essas informações aí, né? Já adianta pra gente, né? O que você tá preparando? Eu vou adiantar só um personagem, tá? A protagonista brasileira, ela será uma autora. Olha só. Será uma escritora. Tem que misturar?
fazer essa mistura porque eu consigo utilizar as duas culturas. Como eu não tenho um conhecimento muito aprofundado sobre a Coreia, eu acho complicado colocar todos os costumes de lá. Talvez eu possa cometer algum erro. Mais para frente, quando eu tiver mais dados e mais informações, eu pretendo escrever algo que se passe apenas lá. Mas, por enquanto, eu prefiro adotar essa postura de ter a mistura das duas culturas. Kate, no primeiro bloco, eu conversei com a Mari Salles, escritora, e aí a gente falou sobre aprendizado, né? Então, ela está relançando a trilogia dela, né? E Valentine, Vitor e o próximo terceiro livro, ela vai voltar aqui para contar para a gente. E a gente estava falando dessa evolução, né? Do primeiro livro para o segundo. E você, para escrever esse novo livro, né? Qual aprendizado que você vai pegar de um coreano na minha vida? Para o próximo, eu estou adotando a postura de entrar em contato com coreanos para ouvi-los, entendeu? Estou fazendo uma pesquisa mais aprofundada, utilizando um questionário que eu estou enviando para esses coreanos, uma amiga que está me ajudando, ela morou na Coreia, então ela tem esses contatos, e aí eu estou fazendo essa parte que eu não pude fazer antes. E é claro que existem outras coisas que eu fiz da pesquisa que eu não utilizei, então eu vou utilizar nesse. Eu pretendo melhorar um pouco mais também a questão das expressões e vocabulário, para deixar um pouco mais rica a história. Eu acredito que do meu primeiro livro para um coreano já teve uma mudança, né? Eu escrevi um livro com 280 páginas e para o coreano eu escrevi 433 no Kindle. Então, você começa a melhorar a sua prática de escrita, suas técnicas, e para o próximo eu pretendo também aprimorar isso, melhorar vocabulário, melhorar a técnica. Eu estou estudando, continuo estudando, vejo vídeos, leio livros, não leio só livros de romance, como muita gente pode pensar, eu leio muita coisa técnica para poder trazer isso para dentro das minhas histórias, aperfeiçoar tudo isso e toda vez entregar um produto cada vez melhor, porque a gente pensa assim, uma história, um livro de literatura, ele é somente uma obra. Não, ele não é só uma obra, ele também é um produto. E o leitor é o meu cliente, então eu tenho que entregar sempre algo melhor para eles. E aí, passando a pandemia, né, a quarentena acalmar, tudo se acalmar, né, pretende fazer essa viagem até a Coreia? Olha, se eu tiver oportunidade, eu quero sim. Quero muito conhecer, experimentar as comidas coreanas lá, porque eu provei um dos pratos que eu estava muito curiosa, que é o bulgogi, em São Paulo. Eu estive em São Paulo em junho, e aí eu vi que tinha uns restaurantes coreanos, então eu fui provar, experimentar, mas eu quero saber se realmente é igual de lá. Sensacional. Kate, o pessoal de casa, por que é que tem que ler o seu livro? Gente, se você gosta de romance, não dá para deixar o Coreano em Minha Vida de lado. Ele tá com uma edição muito linda, foi muito caprichado pela editora Arcádia, e também a história, ela é emocionante. Além de ter o romance, também tem esse diferencial, que eu trabalho com essa parte de realismo mágico, então eu adotei isso para minha escrita, não só nesse livro, mas nos outros. E aí, se você gosta de dois gêneros, você pode unir os dois em um só, fantasia e romance. Então, meu livro, as minhas histórias em geral são assim. E eu tenho essa característica também de uma escrita bem suave, doce. Eu gosto desse romance mais inocente. E como hoje em dia a gente tem um pouco de falta disso no mercado, são poucas autoras que trabalham esse gênero, é uma ótima oportunidade para quem gosta desse romance mais ingênuo. Um Coreano em Minha Vida tá aqui. E onde é que eles encontram, então, o livro e você, né, para acompanhar o seu trabalho, as suas próximas histórias? Eu vou passar as minhas redes sociais. O meu Instagram é autora.Katherine.Laura. O meu Facebook é Katherine Laura Leighton. E tem o meu site também. No meu site vocês podem acompanhar algumas novidades. A gente vai estar habilitando daqui a uma semana a newsletter,
Então, eu vou passar para quem for assinante da newsletter capítulos dos próximos livros, antecipado, as novidades e outros assuntos que eu comento no meu blog, que é o katelaura.com. É bem pequenininho, bem fácil. E os meus livros, Um Coreano em Minha Vida, você pode encontrar comigo, pelo Facebook ou pelo Instagram, pode falar diretamente comigo, pelo site da minha editora Arcádia, e todos os marketplaces como a Amazon, Submarino, Americanas, enfim. E tem a versão dele digital no Kindle, e ele está gratuito para quem é assinante do Kindle Unlimited. Kate, muito obrigado pela entrevista, adorei o nosso bate-papo. E já vou deixar aqui combinado com ela que o próximo dorama vem contar aqui pra gente. Eu vou sim, com o maior prazer. Eu agradeço muito o convite, agradeço ter participado aqui. Valeu, até a próxima. Até a próxima. Gente, ponto final no Universo Épico e na próxima semana tem muito mais. Tchau, tchau.